Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um UB em Prosa, o podcast do Grupo UB Agro. E em caráter especial, estamos fazendo episódios mais curtos, mais rápidos, diretamente aqui da AgriShow. E aí a gente vai passar algumas imagens para vocês verem que nossa equipe captou da feira. Feira com público recorde que acontece aqui em Ribeirão Preto. A AgriShow já é uma feira tradicional do calendário do agronegócio e nós da UBFOL, do Grupo UB Agro, né, estamos aqui com as empresas UBFOL e Vitalis apresentando os nossos produtos, os nossos serviços e recebendo amigos, parceiros, clientes que já conhecem a nossa história e que querem conhecer ainda mais do que a gente está oferecendo. Todos os episódios estarão postados no nosso YouTube, com recortes no nosso Instagram. Então convido você que chegou até aqui a acompanhar todo esse material que vai estar lá disponível para vocês. Hoje estou aqui com um novo apresentador. Olá, Agnes, tudo bem? Como é que tá? Estou muito bem, Eric, muito obrigada pela sua presença aqui me ajudando a conduzir essa mesa, que hoje está muito especial. Diferente. Hoje o negócio aqui tá diferente, hein? Muito. Então estamos aqui com o Roberto Rossi, diretor executivo da diretor de negócios da Coplacana, o mais querido e cobiçado, né? Já fui informada disso. Quando eu cheguei, fui informada que todo mundo quer falar com o Roberto Rossi. E ele tá aqui dando a honra da presença dele no nosso podcast. Então vai ter uma conversa muito legal, não é mesmo? É verdade, né? A Coplacana é um parceiro do Grupo UB Agro já de bastante tempo, um parceiro estratégico extremamente importante, relevante pra gente. Né? E mais do que fazer negócios, acho que uma das premissas do nosso grupo é fazer amigos, né? Então acho que nada mais apropriado do que essa ocasião na AgriShow, que é uma grande festa, talvez a maior festa do agro no Brasil, para a gente receber o Rossi aqui, junto com o Fabrício, para que a gente conduza esse bate-papo bastante divertido, bastante leve e trazendo bastante informação para vocês. É isso, e mais que amigos, né? Agora vamos, né? Mais que amigos, junto com o Roberto, nosso presidente. Diretor-presidente Fabrício Simões. Muito obrigado pela presença no nosso podcast. Obrigado, novamente, Eric. Né? Novamente. Podem Estreamos, procurar, né? Inclusive, no ano passado. Aqui na AgriShow também. No ano passado foi o primeiro UB em Prosa aqui na AgriShow. Fabrício contando a história dele, falando um pouquinho da história dele em relação ao UBFOL. E novamente aqui agora para falar sobre o mercado de cana, né? Mercado de cana, né? Acho que antes de falar do mercado, eu queria pegar o ponto de vista de ambos. A UBFOL, principalmente a UBFOL, é muito forte, né, em nutrição no mercado de cana. E eu queria saber, né, junto com a Coplacana, Rossi e depois Fabrício, como é que surgiu essa parceria, qual o estágio dela, qual a importância, tanto para a Coplacana quanto para o nosso grupo, o UB Agro, dessa parceria. Vamos lá, Rossi. Bacana. Primeiro eu agradecer aí pelo convite, né? Uma satisfação falar um pouquinho da Coplacana aqui para vocês, dessa amizade nossa. Gostei muito do que o Eric falou, né? Primeiro a amizade vai criar credibilidade, depois vamos fazer negócio e vamos gerar dinheiro para o cooperado, para o UBFOL, para a Coplacana, todo mundo ganha. Agradecer os predicados da Agnes, né? O mais desejado foi importante, ganhei alguns pontos. Mas assim, fora brincadeira. Nossa história começou de maneira simples, mas muito concreta, como tem que ser, na minha visão. Cerca de 6 anos atrás, 6 para 7 anos, a Coplacana tinha na sua base de fornecedores um número muito grande de empresas. E cada empresa fazia um volume muito pequeno de nutrição. E isso incomodava. Porque a gente não fazia um faturamento muito grande, naquela época era algo em torno de 15, 20 milhões de reais. 2, porque para fazer esse volume, a gente tinha muitas empresas, muito pontuais em cada local da cooperativa, e a gente esperava um parceiro que pudesse crescer conosco em todas as regiões, que a gente está em 5 estados da federação. E a gente percebeu na UBFOL uma vontade, né, uma convicção em querer fazer negócio e querer crescer com a gente. Fomos conhecer a fábrica da UBFOL em Uberaba, conhecemos toda a tecnologia, qualidade, porque também para nós tudo começa por aí, para vender para o nosso cooperado, não podemos abrir mão de qualidade, né, de referência técnica. E aí, a partir daí de conhecer a fábrica, conhecer o Fabrício, conhecer as pessoas naquele momento, a gente começou um processo de reduzir o número de fornecedores da base e dar espaço para empresas que tinham mais potencial de crescer conosco com qualidade, né? Trazendo para a cana-de-açúcar a nutrição do micro ao macro, né? A gente aprende na faculdade, né, lá atrás, que o boro e zinco é importante para a cana-de-açúcar. Mas a gente viu uma adoção ainda muito pequena de nutrição para os nossos cooperados. E de lá para cá, essa história de 15, 20, a Coplacana deve fazer aí cerca de 250 milhões de reais em nutrição esse ano. A UBFOL é o principal parceiro.
Então crescemos, né, nos aproximamos do mercado de produtores, de usinas. Então a partir daí foi uma história bonita de credibilidade, de confiança, de momentos difíceis também, porque todos os relacionamentos têm momentos difíceis. Tem que ser conversado, tem que ser alinhavado e tem que buscar sempre o espaço para todo mundo ter rendimentos, né, ter credibilidade e ter ganhos. Então é uma história bonita aí e a gente nunca perdeu, né, o contato com o Fabrício. Fabrício como proprietário, né, da empresa, presidente, também sempre foi fácil falar com o Fabrício. O que parece simples, né, Fabrício? Mas a gente vê muitas empresas com uma dificuldade muito grande de falar com a liderança, de tomar decisão rápida, de redefinir processo. Então foi muito mais simples e ágil com a Ubifol. E hoje a gente se orgulha de ser um grande parceiro e levar para os nossos cooperados qualidade, produtividade e tecnologia. Deixa eu complementar, viu? Acho que eu vou para um outro lado, uma outra vertente dessa história, tá, Rosa? Para falar um pouquinho de negócio também. Acho que primeiro é um prazerzaço estar aqui dividindo esse podcast aqui com você, viu? Acho que tem bons anos aí que a gente já se conhece, né? Então acho que quando a gente começa a resgatar, acho que é um momento aqui quando a gente, né, tem um bate-papo mais informal, estamos aqui na Grishow e a gente resgata, acho que toda essa história que o Rossi iniciou aí, de parceria, de Ubifol e Coplacana. Acho que o sentimento que a gente tem, a gente sempre fala isso nas nossas reuniões, é um sentimento de muito orgulho de toda essa história, muito carinho, né? Porque não foi fácil, não é fácil. Então quando a gente olha uma história acho que são mais de 8 anos, 10 anos quase aproximadamente de parceria, desde o início, né? De tudo que o nosso setor vem atravessando e toda essa sinergia de estratégia que a gente encontrou lá atrás, o sucesso que a gente tem aqui hoje. Acho que o principal elemento que a gente se encontrou lá atrás foi: precisamos fazer algo diferente, né? Acho que era a primeira coisa, assim. O mercado de nutrição vegetal, como o Ross falou, é um mercado que tem uma característica de muita pulverização, né? Muitas empresas gerenciando muitos negócios, né? Isso acaba trazendo para o nosso parceiro de negócio essa complexidade operacional, um desafio de como é que eu vou fazer a gestão de tantas empresas, de equipe comercial, né, de tanto acesso e tudo mais. Então quando a gente se encontrou lá atrás, acho que nós estávamos numa estratégia de acessar o mercado de cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Encontramos na Coplacana, acho que um momento ideal também. E a gente acho que se abraçou ali, pensamos de maneira conjunta, construímos modelos que até então eram modelos que a gente não tinha, né, justamente para poder dividir esse risco, esse modelo de negócio que hoje a gente olha para trás com esse orgulho. Então, assim, para mim é um prazerzaço falar da Copla. Eu chamo de Copla, né? Lá no Ubifol a gente chama de Copla. Para mim é um prazerzaço, assim, porque 10 anos, gente, de parceria, num ambiente de negócio como o nosso, de altos e baixos, né? De muito turnover, de tudo isso que a gente passa, manter uma relação de confiança e uma estratégia por mais de 10 anos, de olhar para esse horizonte de futuro que a gente ainda tem que construir e ainda assim conseguir acreditar que a gente pode ir muito além daquilo que a gente está fazendo hoje, para mim é o maior prazer, assim, né? E fazer isso cercado de pessoas do bem. Acho que esse é o grande diferencial, né? Porque além de ser parceiros de negócios, ainda tem uma característica, assim, de sermos empresas que têm uma similaridade. A gente também fala muito nisso, né? Temos similaridade de pessoas, de cultura, tanto das lideranças quanto também do time que toca a operação no dia a dia, que como que isso dá prazer de fazer negócio com a Coplacana. Então, assim, a gente tem um carinho enorme. Se a gente falando da Coplacana, é como se a gente estivesse falando da própria Ubifol lá dentro, né? Eu falo muito isso para a turma: a gente vamos organizar aquilo que está bom, aquilo que não está bom, vamos parar, vamos reorganizar para que a gente possa sempre prosperar aí nos nossos negócios. E aí, lógico que o lado pessoal também é super importante nessa história toda, né? Legal. Queria falar um pouco desse tempo de parceria, né, e puxar um gancho aqui bastante relevante, né? Eu acho que vocês já viram muita coisa e principalmente queria falar um pouco de tecnologia. Eu queria pegar a visão de vocês um pouco, como é que vocês viram e foram se adaptando a essa evolução tecnológica que o agro como um todo teve, mas também o mercado de cana absurdamente, muita coisa foi agregada nesse período, né? Então, primeiro, são duas perguntas, né? Primeiro, como vocês enxergam isso de uma forma positiva? E baseado nisso, também atrelar a questão da sustentabilidade. Queria que vocês falassem como que o mercado de cana e como as duas empresas, a cooperativa e a Ubifol, enxergam a questão da transição energética, da bioenergia, onde a cana de açúcar ela é
basicamente, né, o insumo mais viável, né, com o melhor resultado. Acho que é um consenso mundial isso. E traz uma certa relevância, né? Uma grande relevância e uma importância pra gente. Queria que vocês comentassem um pouco esse tema. Deixa eu também complementar, assim, até porque vocês falaram muito sobre a relação, né, de 10 anos aí entre Coplacana e UBFOL, entre Copla e UB, né? Então, assim, quando a gente fala de um mercado, de um cenário de cooperativa, eu tô falando de um número muito maior de produtores finais, né, de consumidores finais do produto da UBFOL, nessa cadeia, né? Então, quando ele fala de novas tecnologias, a minha pergunta é: como que o UBFOL e Coplacana conseguiram não só manter o relacionamento que você falou que é no diálogo, no entendimento, mas também de transpassar esse relacionamento para os clientes, no sentido de tipo, olha, nós temos novas tecnologias para oferecer, nós temos novos produtos, nós temos novas possibilidades, novos manejos, e a UBFOL está oferecendo isso, vocês e fazer com que esses cooperados aceitem tudo isso, né? Então, acho que casa essas perguntas, essa dúvida. É um tema bem amplo, né? Mas na verdade ele se conecta no final do dia, né? Você tem um novo mundo, com novas tecnologias, com novos produtos, com novas soluções, e você tem uma base muito pulverizada na ponta, né? Qual o segredo, Rossi? Qual o segredo, Fabrício? Sucesso. Essa pergunta ela renderia uma resposta em 4 horas e meia, No mínimo, né? Sabemos. A gente tem 20 minutos No só. mínimo. Mas assim, o que eu vejo, né? Primeiro, acho que tudo, assim como a relação Coplacana e UBFOL, Copla e UB, né? Ela começou com credibilidade, relacionamento, confiança. É assim com o agricultor também. A Coplacana tem um time muito forte na ponta, a UBFOL também tem. E o produtor confia na nossa orientação. E a gente conquistou isso, não é do dia para a noite, né? Então, quando a gente leva, junto com a UBFOL, tecnologias a campo, o agricultor já tem experiências anteriores positivas. E isso ganha muito tempo, né? O produtor adere muito mais rápido. E é óbvio que a gente também tem uma penetração no mercado de usinas que também geralmente recomendam aos seus agricultores. Então, assim, é um híbrido de gerar credibilidade e confiança e juntos levarmos ao agricultor as soluções e, obviamente, estar nos lugares certos, mostrando que o produto funciona. Sobre a pergunta de vocês no contexto geral, só para deixar claro para o ouvinte aqui, né, para o telespectador, a Coplacana é líder em cana no Brasil, liderança absoluta, mas ela tem sido cada vez mais relevante em cereais também. Vamos falar um pouquinho mais de cana aqui hoje, que eu acho que é o foco e é a nossa expertise há 75 anos, mas para deixar claro para os nossos amigos também que a Coplacana tem feito um papel importante, inclusive vai inaugurar daqui um mês e meio um silo em Uberaba para receber soja dos nossos cooperados. Legal. Assim como já temos em Taquarituba, no sul de São Paulo, e em Piracicaba. A 500 metros da nossa sede, tá, gente? Então, nossa energia, né, tá acontecendo. E o podcast é para isso também, né? Pra gente levar a informação de uma Legal. forma mais leve, mais Legal. tranquila para os nossos clientes. Bacana. Então é importante saber dessa novidade. Perfeito. E para fechar o pipeline do projeto de originação de grãos, nós também inauguraremos Quirinópolis e Pirajuba nos próximos 3 anos. São demandas de cooperados, né, para colocar grãos que sentem o laço da cooperativa, sentem segurança. E isso também incrementa negócios em cana, em soja, né, em milho, em sorgo. Então a gente tem crescido nessa frente. Agora voltando para a cana, tem uma sinergia fantástica cana-de-açúcar com sustentabilidade, né? Você falou bem, tudo nasce de uma planta de cana, onde é possível extrair açúcar. Que obviamente, dependendo do fórum, o açúcar em excesso pode ser um causador de uma enfermidade, de uma diabetes, mas assim, o açúcar é energia e é a fonte primária de energia. Em muitos países tem produtos de nutrição ainda. Temos que alimentar essas pessoas com energia também. Então, existe um pouco de paradigma sobre o açúcar, mas ele é a forma de carboidrato de mais rápida absorção que gera energia para o ser humano. E o etanol dispensa apresentações, né? Então, o etanol já é uma energia fantástica para veículos, né? O etanol. Tem composto aí a gasolina também no Brasil com muito sucesso. A Índia também está na mesma linha. Isso tem gerado muita demanda de etanol no mundo. Mais recentemente, o etanol de segunda geração a partir do bagaço de cana, biometano, né? São projetos importantes, o SAF, combustível de aviação. E agora também, muito recentemente, o hidrogênio, que pode movimentar os veículos e a fonte de hidrogênio pode ser também o etanol. Então talvez não tenhamos no mundo hoje uma planta, uma possibilidade sustentável para o planeta de conseguirmos energia para o ser humano e energia para os automóveis, e pode melhorar muito a matriz energética mundial. A gente acredita muito nisso, tá? E para fechar, para não ficar falando demais aqui, né, Fabrício?
Eu acho que a gente tem feito muita coisa também, além de apostar muito no etanol, no açúcar, né, na questão limpa do combustível. Mas a Coplacana também, além de parceiros como a Ubifol, que são fantásticos, que tem tecnologia, que investem em bioinsumos, nós temos convênios como a Embrapa, por exemplo, onde a gente valida bioinsumos. E a Coplacana hoje, para quem não sabe, é a maior cooperativa do Brasil em volume de produtos biológicos. A Coplacana faz hoje em torno de 150 milhões de reais de produtos, né, para nutrição, para combater pragas, doenças nas culturas de cana e de soja, que já são oriundos de matéria-prima, que não são químicas, que não poluem o ambiente e que trazem produtividade ao agricultor. Então, temos uma frente muito forte de inovação, de bioinsumos, temos o nosso Avance Hub, temos ótimos parceiros como a Ubifol e apostamos muito na diversificação do negócio. Por que eu falei de soja e cana aqui? A gente orienta o nosso cooperado a diversificar. Porque hora o ciclo de cana é muito bom, hora o ciclo de soja é muito bom, e diversificado você mitiga risco da cooperativa, por isso nós estamos crescendo em soja sem abrir mão de cana, e para o cooperado que tem uma rotação muito interessante entre cana e soja, melhora a qualidade do solo e da cana-de-açúcar e gera uma receita no momento de entre safra da cana, que é ali de dezembro a março, ele consegue gerar uma receita adicional na mesma área, dilui custo fixo, é mais produtivo, é mais rentável, e a Coplacana tem investido muito nesse ponto. Eu brinquei com vocês que era uma pergunta para 4 horas e meia, é que graças a Deus tem muita coisa para falar, né? E eu me orgulho de estar na cooperativa hoje, estar na Coplacana, de ter parceiros como a Ubifol, que podemos levar um Brasil pujante. Eu falei há pouco, agora numa entrevista ali no stand, que esqueçamos um pouquinho a questão política, a gente fica muitas vezes nessa bipolarização e vamos pensar no agro. É 1/3 do nosso negócio no Brasil, o PIB do Brasil é de algo em torno de 2,5 tri de dólar, 30% é agronegócio. A Coplacana é referência em cooperativa no Brasil, o agro é referência no mundo em termos de produtividade, tem muita tecnologia envolvida e a gente quer que cada vez mais pessoas urbanas que tenham menos conhecimento do agronegócio comecem a despertar um negócio que é o cerne do Brasil hoje, né, e é um protagonismo imenso na energia, na produção, e alimentaremos o mundo nos próximos 10, 20, 30 anos se continuarmos trilhando o caminho da tecnologia, empresas sérias, com qualidade, com produtividade e orientando muito bem os nossos cooperados. Legal. Acho que adicionando, pergunta para 4, 5 horas no mínimo, viu? Mas quando a gente olha, por exemplo, esse tempo de parceria que a gente tem com a Coplacana, e assim como a Copla, a UB também tem um DNA muito de cana, né? Quando a gente olha para a história assim, da UB, até da minha própria história dentro da Ubifol, dentro do setor de cana-de-açúcar, a gente tem um DNA muito canaveiro também. Acho que isso é muito legal. E também temos histórias até similares, assim, poxa, como o Rossi falou, precisamos diversificar operações, olhar também para cereais, expandimos a nossa operação também em cereais em outros estados, fortalecemos ainda mais a operação que já vínhamos tendo. E a Copla é uma parceira nossa, né, dos 5 estados aí que o Rossi falou, a gente está com a Coplacana nos 5 estados. Mas quando a gente olha a cana, acho que não muito distante, né, Rossi? Principalmente falar de nutrição, basicamente eram 2 manejos que a gente tinha de nutrição para cana-de-açúcar, né? O manejo vegetativo e talvez plantio, né? Me corrija se eu estiver falando besteira aqui, né? Não faz muito tempo isso. E não faz muito tempo, né? Talvez no vegetativo ali uma aplicação de nitrogênio, um complexo nutricional, e no plantio ali a gente fazia alguma coisa também de zinco, boro, cobre, alguma coisa de molibdênio, mas eram 2 manejos, né? Então a taxa de adoção do setor, quando a gente olha essas tendências que o Rossi falou, elas vêm acompanhando também o crescimento do setor, crescimento de produtividade, o drive de sustentabilidade, como é que eu vou produzir mais, como é que eu vou produzir melhor, como é que a minha matéria-prima chega com melhor qualidade lá na moenda da cana-de-açúcar. Então é muito legal assim, a gente ver e assistir isso e poder participar disso, ser um dos protagonistas também desse desenvolvimento do setor em termos de tecnologia e ver o quanto o setor evoluiu nesses últimos 5, 6 anos em termos de adoção de tecnologia, né? Acho que isso para mim é uma tendência muito clara. No passado a gente tínhamos esses 2 manejos, hoje a Ubifol foi líder nesse movimento, né? Hoje a gente já tem o manejo de pré-seca, que antes isso não existia, né? Já temos o manejo de pré-maturação, que antes também, né? Como é que a gente vai combinar isso com a maturação química, junto com a maturação nutricional, e nós investimos assim muito em termos de pesquisa, conhecimento, para realmente a gente poder
criar um posicionamento de mercado que pudesse chancelar esses manejos e levar ao produtor, levar ao nosso parceiro, à cooperativa, um manejo adicional, né, que vai adicionar, né, produtividade, que vai dar uma rentabilidade melhor para o produtor. Eu acho que tudo isso está empacotado em grandes tendências, né, que são, acho que um pouco essas que a gente vem conversando. Acho que todos os fóruns a gente fala de renovação, a gente fala de sustentabilidade, de transição energética. E o Brasil, não somente em cana, eu acho que cana talvez seja o caso mais claro disso, porque está bem ali na nossa cara, né? Acho que só não enxerga quem não quer ver, né? Porque, poxa, nós temos uma das matrizes energéticas mais limpas do planeta, né? Por que dessa dificuldade de emplacar o carro elétrico no Brasil? Sabe que a nossa matriz energética, proveniente da cana-de-açúcar, do álcool, do etanol, ela já é extremamente limpa numa condição de preço, né, de tecnologia já dominada. Né? Então, e de sistema, e de distribuição disso tudo, né, a gente já tem isso. Mas a gente tem que se orgulhar muito, e acho que o setor ele vem passando por esse processo de transformação muito impulsionado por esses drivers, né, de sustentabilidade, de rentabilidade por parte do produtor. O produtor está cada vez mais preocupado com isso, porque os custos aumentam, mas os preços não necessariamente aumentam na mesma velocidade que os custos de produção aumentam, né? Então, assim, acho que o produtor e as usinas, os agricultores de maneira geral, estão com esse drive, acho que muito atento a isso, né? E a gente está passando por esse processo de transformação que é muito legal. Acho que o Brasil ele tem essa fama e essa prerrogativa de ser o celeiro do mundo, né? Mas não somente o celeiro, mas eu falo que também que a tomada 220 do mundo, né? Porque aquilo que a gente produz de energia aqui, a gente pode participar disso de uma maneira muito mais ampla em termos de tecnologia e tecnologia de maneira geral, né? Aquilo que a gente vai disponibilizar aí em termos de transição energética, né? SAF, por exemplo, a gente estava falando aqui do bate-papo, né? Como é que isso impacta o nosso negócio, biodiesel também, a gente está olhando muito para isso, o mundo está olhando muito para isso. Então acho que isso passa por parceiros de negócio bom, equipes cada vez mais de alta performance para poder fazer essa difusão. O conhecimento tem que chegar no produtor, né? Acho que esse é um grande desafio nosso também, né? Como é que a gente faz essas informações chegarem ao produtor rural? Apesar de que hoje a gente já tem um nível de conectividade tão alto, mas é importante, através das nossas relações, a gente ir comunicando isso, fazendo com que o produtor rural entenda essas relações, entenda esses comportamentos, essas tendências, o que está acontecendo lá no longo prazo, que vai, né, impactar a gente aqui no curto prazo, as novas tecnologias que estão chegando, né, não somente o biológico, nós estamos com a Vitalis também participando do setor de biológicos, que fala de sustentabilidade, mas novas tecnologias também, né, startups que estão chegando. Então é um mundo em constante transformação e no fim tem o produtor rural que tem que dar conta, tem que lidar com todo esse processo de transformação e produção agrícola. E para nós eu acho que é um prazer, né, a gente poder ter essa difusão de tecnologia e poder pensar em formas e manejos e produtos cada vez mais eficientes para o produtor rural produzir cada vez mais. Muito bom, muito bom, muito bom. Para fechar, queria de vocês aí uma perspectiva do mercado de cana para esse ano, como é que ele vai se comportar. Vamos crescer, não vamos crescer, vamos crescer? Acho que a gente entrevistou várias pessoas aqui nesses dias de AgriShow também, né? E aí todo mundo que passou por aqui falou sobre a safra excepcional que tivemos anteriormente, que essa vai ser uma safra boa, mas não vai ser tão igual a outra. E acho que uma das coisas que o Fabrício trouxe agora nessa última fala, que é uma coisa que o produtor sempre está buscando, né? Que é baixo custo de produção e uma rentabilidade que seja boa. Acho que são duas coisas que tanto a Ubifal quanto a Coplacana busca fazer com que o produtor alcance. E aí, diante disso, a gente está no planejamento da próxima safra, né? Que é o que o Eric trouxe. Então, assim, pensando nesse cenário da safra anterior com a próxima... Futuro, gente. É a palavra. Eu vou inverter a ordem aqui, vou começar, tá, Ross? Que eu deixo a parte ser completa. Mas assim, a gente nunca pode subestimar o agro, né? Acho que o agro é muito ciclo. A gente veio de um forte ciclo, acho que de preços e tudo isso, e 2023 a gente teve que recompor um monte de coisa e repensar um monte de coisa, né? Acho que em cana-de-açúcar a gente vai continuar tendo, talvez, uma boa safra para esse ano, apesar de a gente ter que começar a olhar com mais atenção para custos de produção, produtividade, tudo isso. Mas é um ano que tem uma tendência de caminhar, talvez um pouquinho igual ao ano passado, com uma ligeira melhora.
A gente tem olhado, particularmente, a gente está debruçado lá na construção de estratégia, revisitando orçamento. E quando a gente vai olhando aquilo que a gente ainda tem por construir, se a gente pensar no ano fiscal, que ainda faltam 8 meses, né, aproximadamente por ano, ainda tem muita coisa ainda para acontecer, principalmente na safra de cereais que ainda não começou. Então acho que a expectativa é alta, a gente sempre tem que ter esse otimismo. Eu acho que é uma característica nossa, né? Principalmente de liderança de agro. Acho que a gente olhar para a agro e ficar olhando e chorando o leite derramado não adianta, né? Então acho que a gente tem que olhar para as competências internas que foram criadas, para os relacionamentos que foram criados, para aquilo que a gente consegue construir de melhor dentro de um ciclo que ele é curto, né? Quando a gente fala de agricultura, cana, um ciclo curto, dependendo, cana, soja ainda mais curto. Mas a gente tem que sempre olhar com esse otimismo, olhar para as competências internas que a gente tem, olhar para os desafios que estão pela frente, a gente não negligenciar tudo isso, temos que ter o pé no chão, né, porque o produtor rural também nos exige isso, e fazer o nosso melhor. Acho que esse é o desafio, acho que da indústria, seja ela de nutrição vegetal, seja da distribuição, é procurar sempre olhar quais são as oportunidades, né? Ano de desafios são grandes anos de oportunidades também, onde a gente testa as nossas competências, testamos realmente as nossas fortalezas e, acima de tudo, corrigimos e aprendendo com aquilo que a gente teve de lição em anos anteriores. Então, acho que vai ser um ano que a gente tem que arregaçar a manga e partir para cima desse mercado, que tem muita coisa ainda pela frente. Falou quase tudo, Fabrício, né? Só vou reforçar alguns pontos, né? O que a gente tem aprendido muito com o cooperativismo, com a Coplacana. Nós já estamos há 75 anos nesse negócio. E trabalhamos arduamente para estarmos pelo menos mais 75. É isso. É muito curto olhar o ano, né? A gente tem orientado os nossos cooperados, inclusive para a soja, a olhar sempre o movimento de 5 anos. Em 5 anos, o que eu criei de receita, de despesa, foi interessante? Geralmente é. Porque se você pega um ano pontual onde teve uma quebra climática, uma queda muito grande de preço, e o produtor toma uma decisão baseada nesse ano, ele vai fazer besteira, né? Ou ele vai cortar demais o investimento, vai produzir muito menos depois, então tem uma relação de investimento e retorno, né? Sim. Se a gente olha muito só o custo por hectare baixo, eu também vou produzir menos, e na volta do ciclo eu vou perder dinheiro. Então, eu acho que assim, tanto na cana quanto na soja, temos que olhar ciclos um pouco maiores. Foi um ano muito difícil ano passado, vários aprendizados, dá para sermos melhores em gestão, dá para tomarmos decisões planejando melhor, tem vários aprendizados eu vejo, mas eu vejo que no geral cana continua bem, tá? Para agora ser um pouco mais pragmático. Sim. O preço de açúcar tá bom, remunera. O etanol ele fica um pouco na concorrência com a gasolina, né? À medida que o governo não permite subir a gasolina, o etanol fica um pouco espremido em margem, mas o açúcar tem compensado isso. Eu vejo que é um ano, concordo com o Fabrício, um ano bom para cana. Soja é um ano de recuperação, tivemos quebra climática, né? Os preços caíram, mas os custos também caíram. Até fazendo um jabá aqui, né? Estamos aqui na AgriShow, a Coplacana está fazendo barter, pagando soja a R$125. Se a gente paga soja a 125, fertilizantes, níveis históricos muito baixos e defensivos também, nutrição, eu consigo fazer uma relação de troca muito boa, pagando meu insumo com a soja. Então acho que o cooperado tem que aproveitar esses momentos e investir, mas sem abrir mão de olhar a gestão, de olhar quanto sobra, de olhar para onde vai, né? Não deixar de olhar a diversificação dos negócios, mas no geral, assim, boas perspectivas. O agronegócio vai continuar forte, pujante, anos de ajuste, de melhorar, né, de otimizar, melhoria contínua, mas a gente vê com boas perspectivas os próximos anos aí para cana, para soja de novo. Vamos olhar 5 anos, eu sei que é difícil isso, né? Mas vamos olhar 5 anos, porque tem altos e baixos. Se eu olhar só o alto, e eu tinha uma preocupação. Principalmente para soja, né? Para soja. Porque assim, terminou a colheita, não acabou o ano, né? Exatamente. Você tem que se planejar para os anos seguintes e fazer esse colchão para os próximos anos, né? Perfeito, não é só cíclico, né? Não é só safra, né? É isso aí. É o desafio, estamos aqui para fazer o melhor para o nosso cooperado, né? E para continuar a parceria aí e pensar em crescer, que acho que o Brasil tem muita oportunidade, como eu falei, em alimentos, em energia. Nós podemos ser mais protagonistas ainda nesses anos que virão aí com bastante desafio. Legal. Muito bem, agradecer aqui, Rossi. Obrigado pela presença. Obrigado. Papo excelente, Fabrício. Obrigado. Prazerzaço. Muito legal. Mais uma Acho vez. que estamos levando, né, dentro daquele conceito de levar informação pro produtor. Isso é um pedacinho, né, um pequeno tijolinho do todo que a gente precisa fazer.
mas que precisa ser colocado. Então, de novo, agradeço vocês, tá? E Agnes, contigo agora pra gente encerrar o nosso bate-papo. Muito obrigada pela presença de vocês, o nosso Ubi em Prosa. Fica com o convite aqui, Rossi, pra você fazer um podcast quando a gente for fazer ele completo, de uma hora, pra você poder explanar tudo que você trouxe aqui pra gente com mais profundidade, tá bom? Maravilha, Então, agradeço fica o espaço. Já tá aceito, já. Maravilha. Se você chegou até aqui, então acompanhe os outros conteúdos que a gente vai postar nesses dias aí de feira. Agradeço imensamente e acompanhe o nosso Instagram, nosso LinkedIn, que tem vagas para o Ubipol, vem fazer parte desse time. E da Coplacana também, por favor. Aí, ó. E pode ter o prazer de trabalhar para a Coplacana e para o Ubipol junto, né? Temos o mesmo DNA, agilidade, simplicidade, competência. É isso aí. É Copla Ubi. E é isso, então segue a gente, ativa o sininho aí pra ver todo o conteúdo que a gente vai postar, especial AgriShow. E é isso, muito obrigada e muito Obrigado, obrigada pela presença. prazerzaço. Obrigado, Rossi, pela Fabrício. participação, viu? Prazer estar aqui contigo. Um prazer, obrigado pelo convite. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Até a próxima. Valeu, Tchau. Agnes.